Capítulo 5. A mistura quente e seca é peluda no mais alto grau. É peluda num grau apenas mediano. Porém, a mistura que é quente, mas na outra oposição conserva a mediania. São desprovidos de pelo todos os temperamentos frios, quer sejam medianos na umidade, quer desmedidos. Mas o mais desprovido de pelos é o temperamento frio e úmido. Logo, abaixo deste, em relação à falta de pelos, está o temperamento que é frio, porém equilibrado na outra oposição. Fica mais abaixo ainda o temperamento frio e seco, ainda que pareça que, do mesmo modo como é impossível que a erva nasça, subsista e cresça na terra seca, assim também não possam surgir pelos na pele seca. Porém, é justamente o contrário, pois se diz que a terra é seca na medida em que é terra, e a pele na medida em que é pele. Por isso, a secura que há na terra é a menos úmida que pode haver. A que há no corpo do homem e dos animais semelhantes a ele não é privada de umidade, e é a mais propícia à geração dos pelos. Assim, não podem nascer pelos nem nos animais revestidos de conchas ou de carapaças, como as ostras, as lagostas ou os caranguejos, nem nos cobertos de escamas, como as serpentes ou os peixes. Com efeito, a pele desses é seca, como uma lasca de cerâmica ou como a pedra. Já nos de pele mole, como o homem, quanto mais quente e seca for a pele, tantos mais pelos pode gerar. Para não nos afastarmos do exemplo proposto, as ervas não podem nascer nem na terra muito seca e esquálida, nem na sobremodo úmida e pantanosa. Quanto à superabundância de umidade começa a evaporar, é aí que as ervas brotam da terra. Crescem ainda mais quando a terra seca, em moderação na primavera e em maior quantidade e com mais rapidez no começo do verão. Murcham completamente no meio do verão, quando está ressecada a terra. Poderás, caso queiras, comparar a pele do corpo bem equilibrado à primavera, a mais equilibrada das estações e, sobretudo, ao meio dela. A própria terra também está, de certa forma, num estado médio entre a umidade e a secura. Quanto mais a primavera se aproxima do verão, tanto mais a terra se torna seca além da medida, e mais ainda quando começa o verão. Quando falo, portanto, da pele quente e seca, deves assemelhá-la, sobretudo, à terra no fim da primavera ou no começo do verão. Pois no meio do verão a terra está seca no mais alto grau, à semelhança do tegumento dos animais cobertos de concha ou carapaça, e não da pele dos homens, porcos, asnos, cavalos ou qualquer outro revestido de pelos. Se, portanto, quiseres comparar a pele e a terra, descobrirás que é nessa medida que a analogia entre elas está de acordo com o que dissemos. Alguns, porém, deixam-se enganar pela homonímia. Dissemos que na pele quente e seca nascem pelos em grande número e tamanho. Falávamos, é claro, do homem ou de qualquer animal provido de pelo, não das ostras ou dos caranguejos. É que em toda a pele algo é evaporado pelo calor, levando consigo uma porção nada pequena da umidade interna. Ora, em quem tem a pele úmida e toda mole, como o queijo que recém começou a adensar, os poros não permanecem na pele, unindo-se outra vez as partes que haviam sido apartadas. Já a pele dura, semelhante a um queijo já adensado e pronto, é perfurada pela passagem das secreções, e uma vez que não pode outra vez fechar-se graças à secura, conserva abertos os mesmos poros. Os que possuem a pele assim ficam cada vez mais espetados pelos golpes contínuos dos fluidos. Uma vez, pois, que o que passa pela pele ao meio exterior ou é vapor ou é pura umidade. A passagem do vapor é, por certo, rápida e sem impedimentos. Já a umidade, não raro, fica retida nos poros mais apertados, e um pouco dela é forçada a escorrer de volta às profundezas. Já se o que escorre é uma espécie de exalação fuliginosa, espessa e terrosa, fica socada nos poros estreitos e não consegue nem voltar para dentro, nem ser despejada para fora. De modo que outra exalação, subindo desde as profundezas, choca-se com ela e a empurra para fora. Com esta se passa a mesma coisa e assim por diante. Até que muitas exalações fuliginosas, socadas umas sobre as outras, com o tempo enredam-se e se combinam, formando um só corpo, semelhante à fuligem exterior. A diferença é de que esse novo corpo, quanto mais espesso se torna, tanto mais é comprimido e conformado à estreiteza do poro. Pois bem, no momento em que esse corpo obstrui um poro inteiro,
ele é golpeado com tanta violência por secreções da mesma espécie, impedidas de sair por outros meios, que é forçado a sair da pele, tendo adquirido já a forma de uma tira de couro. A parte socada dentro do poro deves assemelhá-la à raiz de uma erva ou de uma planta. A parte que sai da pele, a própria planta. Pois bem, o pelo é negro quando a exalação é queimada pela força do calor e a secreção se torna fuligem propriamente dita. É loiro quando a exalação é menos queimada, pois nesse caso a secreção socada é um resíduo da abelha amarela e não da abelha negra. Pelo branco, por sua vez, nasce do muco, fleuma. E assim como a cor ruiva fica entre a cor amarela e a branca, do mesmo modo o pelo ruivo é gerado de uma natureza média entre os resíduos mucosos, fleumáticos e biliosos. Os pelos ficam crespos ou por causa da secura do temperamento ou por causa dos poros em que se enraizam. A secura, por um lado, os deixa assim, à maneira das correias ressecadas demais pelo fogo. Mas para que falar de correias se vemos que o próprio pelo, quando o aproximamos no fogo, na mesma hora se retorce por inteiro? E é por isso que os estíopes são todos crespos. Os poros, de outro lado, os deixam assim do seguinte modo: uma vez que a exalação é a miúde, fraca demais para abrir uma passagem reta, acaba moldando o poro conforme as curvas que faz ao subir. Por vezes, contudo, a exalação é bastante forte, mas, para estar impedida de avançar em linha reta pela natureza excessivamente dura da pele, vira para algum dos lados. Isso acontece também fora do corpo, não apenas com o vapor ou com a fumaça, mas também com a chama. Quando não consegue crescer para cima, cresce para os lados. Assim, a exalação que sai do corpo, quando topa com algum obstáculo e é impedida de seguir em linha reta, abre um caminho oblíquo sobre a pele, até que, acumulada com o passar do tempo, algo a empurre e a sofre para fora. Às vezes, é o concurso de ambos os fatores: a fraqueza da exalação que fabrica o poro e a secura da pele, que produz a tortuosidade nas raízes dos pelos. Ora, é razoável que o mesmo formato que assumiu na raiz seja seguido em todo o curso do seu crescimento. Afinal, nada que cresça de um corpo duro e seco pode ser endireitado sem antes ser amolecido. Essa, enfim, é a geração dos pelos. Segue-se a isso a discussão sobre os acidentes que, ao lado dos temperamentos, causam as diferenças dos pelos segundo a idade, a região e a natureza do corpo. Os egípcios, os árabes, os indianos, todos, enfim, que habitam regiões quentes e secas, têm os pelos negros, secos, crespos, frágeis e lentos em crescer. Naqueles que, pelo contrário, moram em regiões úmidas e frias, como os ilírios, os germânicos, os dálmatas, os sármatas e todos os habitantes da Sítia, os pelos crescem com moderação e são finos, retos e ruivos. Já os que habitam a faixa de cima, de clima bem temperado, nestes crescem os pelos mais abundantes e robustos, negros e grossos em moderação. E nem todos os crespos, nem de todo retos. Quanto à idade, os pelos dos bebês são análogos em robustez, gordura, grossura, tamanho e cor aos dos germânicos, os dos jovens na flor da idade aos dos etíopes, e os dos adolescentes a crianças aos dos habitantes das regiões bem temperadas. Quanto à natureza dos corpos, os pelos conservam uma correspondência com as idades e regiões. As crianças muito pequenas são desprovidas de pelo, uma vez que a essa altura não há poro nenhum em sua pele, nem se produziu ainda secreção fuliginosa. Os recém-entrados na puberdade produzem pelos pequenos e fracos. Os na flor da juventude têm pelos mais fortes, em maior número, grandes e negros, uma vez que a pele deles já abriu numerosos poros e, graças à secura e ao calor, está já cheia de secreção fuliginosa. Entretanto, os pelos da cabeça, das sobrancelhas e dos cílios crescem já nos bebês. A geração desses não é como a da grama, mas como a das árvores. É, em primeiro lugar, a natureza que os produz, sem que sigam necessariamente os temperamentos, como foi mostrado no livro sobre a utilidade das partes. Ora, a existência desses pelos deve-se, por certo, à arte da natureza, que sejam, no entanto, negros, ruivos ou de qualquer outra cor. Isso resulta do temperamento da idade. Os pelos dos bebês são de uma cor próxima do ruivo, porque o que está acumulado nos poros ainda não é de todo negro, já que a umidade abunda, a passagem é fácil e o calor ainda queima pouco. No entanto, crescem bem e são mediamente grossos por causa da fartura das secreções que os alimentam. A parte mesma do corpo em que nascem é seca, porque o crânio é todo feito de osso, e a pele que o rodeia é tanto mais seca que a pele do resto do corpo, quanto também mais dura. Por outro lado,
tanto do entorno do cérebro quanto de todo o resto do corpo, sobe uma quantidade nada pequena de secreção fuliginosa. Disto resulta que o couro cabeludo seja nos bebês tal como é a pele do corpo inteiro nos jovens da flor da idade. É razoável, portanto, que a calvície atinja mais cedo alguns em quem, desde o princípio, a pele era mais seca. Foi mostrado antes como todas as partes do corpo vão secando à medida que a pessoa envelhece. Não são poucos aqueles cuja pele se torna semelhante a um vaso de argila, ressecada que ficou além da medida. Nessa, como ficou claro nos outros casos, nada pode nascer. Por isso, a pele da palma das mãos e da sola dos pés é sempre nua e desprovida de pelos, graças à secura e à densidade do tendão que essa pele reveste. Naqueles em que o couro cabeludo não chegou ao sumo grau de secura, os pelos tornam-se fracos e brancos, o que as pessoas chamam de cãs. São fracos por falta do alimento adequado e brancos porque alimentados por um como que brotar do muco, fleuma, depois de o muco apodrecer com o passar do tempo. Pois quando ainda restam poros, mas a secreção é exígua, viscosa e sai impelida fracamente pelo calor, ocorre uma espécie de putrefação, e ao envelhecerem os homens, seus cabelos por um lado caem, sobretudo da moleira, e por outro embranquecem, sobretudo nas têmporas. Acontece dessa forma porque a moleira é a parte mais seca da cabeça, já que ali a pele se prende ao osso nu. Já as têmporas são mais úmidas, visto que sob a pele delas há grandes músculos, e todo músculo é carnoso. Ora, a carne é mais úmida do que o osso e que a pele.